Graça e paz aos queridos irmãos da Igreja Batista Central em Itabira. Amado pastor Marco Antônio, que Deus os abençoe. Minha gratidão a Deus pela oportunidade que temos hoje de compartilharmos a palavra do Senhor. Louvo a Deus pela visão missionária da igreja, que Deus possa fortalecê-los, que Deus possa abençoá-los rica e poderosamente. A nossa campanha de missões estaduais está a todo vapor e o tema da nossa campanha de missões é ser e fazer discípulos. A nossa divisa, a 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, quando o apóstolo Paulo diz: "Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo." Nesse tempo tão desafiador, nunca fomos tão desafiados a fazer discípulos. Os campos missionários não são diferentes e eu gostaria de compartilhar um pouco a visão que temos trabalhado em Pocrane nesse tempo, em 2 anos de ministério que completamos daqui a alguns dias, dia 11 de julho, nós completamos 2 anos dentro da cidade de Pocrane, ministrando a palavra. E eu quero usar hoje, que tem também a ver com o tema da nossa campanha, ser e fazer discípulos, a estratégia de Paulo na cidade de Éfeso, como Paulo se dirigiu àquele povo, como foi o seu trabalho ali durante cerca de quase 3 anos. Para isso eu quero usar o texto de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, que diz o seguinte: "Pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, dom de Deus." É dom de Deus. Para entendermos isso, eu preciso que você reflita comigo um pouco sobre a história daquela cidade. A história de Paulo junto àquela cidade está registrada em Atos 19. Éfeso, uma cidade de aproximadamente 250 mil habitantes, que tinha um templo muito famoso, uma deusa chamada Diana, e era uma grande fonte de lucro para aquela cidade, para os artesãos daquela cidade, porque eles faziam suas imagens, faziam suas esculturas, e o templo a Diana era muito lucrativo. E quando Paulo chega ali para pregar, a ministrar a palavra, a mensagem do evangelho impacta de tal forma, a maneira como Paulo prega, de tal forma que a renda começou a diminuir, porque as pessoas queimavam seus livros em praça pública, voltavam-se para o evangelho de tal forma e eram transformadas de tal forma que até a economia da cidade foi impactada. Esse é o poder do evangelho, queridos. E, de fato, ali Paulo passa 3 anos ensinando a palavra, deixa ali mestres, deixa ali discípulos. E depois de certo tempo, quando ele está retornando para Jerusalém, ele chama em Mileto esses presbíteros, esses líderes que ele ali deixou nesses 3 anos de ministério, quase 3 anos de ministério, para uma conversa em Mileto. E a cidade de Éfeso, para você ter uma ideia, é onde ocorre, por exemplo, aquele famoso episódio onde alguns, por verem os milagres que Paulo ali operou, as curas, tudo que foi feito através da vida do apóstolo ali, alguns acham bonito e decidem então expulsar um demônio de uma certa pessoa. E o demônio vira e fala: "Olha, eu conheço Jesus que Paulo prega, conheço Paulo, mas vocês eu não conheço." E aquela pessoa endemoniada dá sobre aqueles homens e eles vão embora nus, passam vergonha. Mas o contexto de Éfeso me intriga, porque cerca de 30 anos depois, quando o apóstolo João recebe a visão sobre a carta, uma das cartas às 7 igrejas, uma das cartas é endereçada justamente à igreja de Éfeso. E, ao que tudo indica, pelo que é dito, aquela igreja havia perdido o primeiro amor. E isso me intriga porque como pode uma igreja que viveu momentos tão sublimes, conheceu de perto a graça de Deus, teve um ensinamento profundo, alguns anos depois se passam e ela perde essa essência, esse primeiro amor? Eu gostaria de trabalhar com vocês neste dia, justamente nessa linha. Como pode uma igreja que outrora era,
trabalhada de forma espiritual, tinha conhecimento da palavra, como pode uma igreja que em algum momento ela desfrutou de milagres, foi referência para uma cidade e de repente ela perde o primeiro amor e passa a que conviver no mesmo padrão e viver um cristianismo de caricatura que não expressa a imitação de Cristo, como Paulo diz em Coríntios. Como pode isso ocorrer? E para respondermos essa pergunta, Efésios capítulo 2, versículo 1 a 3 diz algo interessante. Ele nos vivificou, estando vós mortos em nossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Você já deve ter andado de carro, e o carro ele tem o retrovisor, numa lateral, na outra também, mas ele também tem um vidro muito grande, chamado para-brisas à frente. E quando eu olho para esse texto da igreja que Paulo escreve aos Efésios, que Paulo escreve aos crentes de Éfeso, eu vejo Paulo dizendo assim, olha, olhem para o retrovisor, olhem para trás, olha como vocês eram, olha o estado pecaminoso em que vocês estavam antes de encontrar-se com Cristo. E eu penso que a igreja de Éfeso talvez tenha perdido o primeiro amor porque deixou de se lembrar quem de fato eles eram. Antes de se encontrarem com Cristo, antes de ter uma proximidade com Cristo, a igreja de Éfeso passou por momentos bem difíceis. Porque viviam na idolatria, viviam, arraigados em seus desejos, em seus pecados. Não conheciam a graça do Evangelho. E Paulo os convida justamente a fazer isso. Olha, olhem, se voltem, conheçam a graça. Paulo diz, olha como vocês eram. Querido, para sermos e fazermos discípulos, nós não podemos nos esquecer das nossas raízes. Queridos, para nós sermos e fazermos discípulos, nós precisamos o tempo todo sermos lembrados da nossa condição de pecadores. Porque quando nós nos esquecemos de quem nós somos, nós começamos a buscar um evangelho fajuto, uma caricatura, e provavelmente vamos perder o primeiro amor. Por isso que Paulo chama a atenção daqueles crentes e diz assim, olhem para o espelho, olhem para quem vocês eram. Vocês viviam perdidos. O profeta Isaías dá uma descrição bem clara de quem nós éramos. Andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a nossa iniquidade. Nós éramos ovelhas desgarradas. O evangelho que precisa ser pregado hoje, o discipulado que precisa ser feito hoje, é justamente esse. Olha, nós éramos ovelhas desgarradas. Nós andávamos nos nossos próprios caminhos. E Paulo aos Romanos 3:23 diz, olha, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há como nós fazermos discípulos se nós não nos conscientizarmos deste fato. Éramos ovelhas desgarradas. Somos pecadores. E como diria Spurgeon, nas mãos de um Deus irado. Então olhe para o retrovisor, querido. Olhe para quem você era antes de conhecer Jesus. Em segundo, Paulo os orienta agora, olhem para frente. Olhem no espelho, olhem no para-brisas. E o versículo 4 do capítulo 2 diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros a sua suprema riqueza de sua graça, pela sua bondade para conosco em Jesus Cristo.
Quando eu olho para trás, eu vejo um homem pecador, um homem que tinha prazer no pecado, que tinha prazer em desobedecer a Deus, mas quando eu olhar para frente, eu não posso mais ver isso. Cristo entrou, impactou de tal forma, a graça nos alcançou de tal forma, que algo tem que ter mudado. É a mesma coisa de uma viagem. Quando você olha no retrovisor, você vê as paisagens que já se passaram, mas quando você olha no para-brisas do carro, você tem que ver algo novo, a estrada tem que ser diferente, o ambiente tem que ter mudado. A graça nos alcançou. O discipulado tem que pregar e viver isso. Por isso que Paulo fala, olha, sede meus imitadores. O que Paulo diz, olha como eu vivia, olha quem eu era e olha o que a graça fez comigo. É isso que ele está dizendo. O evangelho entrou, impactou, mudou o ambiente, mudou a estrutura. E Paulo, ousadamente, aos Efésios diz, salvo se comporta como salvo. Cidadão do céu se comporta como quem vai para lá. Versículo 9, Paulo diz, não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Somos salvos em Cristo, privilegiados pela cruz. Portanto, lembrai-vos, o que é que Paulo está dizendo? Olha, lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamam circuncisão feita pelas mãos dos homens, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longes, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Queridos, que graça recebemos. Fomos feitos nova criatura em Cristo Jesus. Fomos feitos discípulos de Cristo Jesus. E agora cabe a nós fazermos discípulos. A transformação tem base sólida. E uma coisa que eu quero te orientar: cuidado com as suas emoções. A transformação em Cristo não é baseado em emoções, em lágrimas, mas tem fundamento. E olha o que Paulo diz sobre uma profunda transformação, sobre um discípulo que foi de fato transformado e agora faz discípulo. Paulo diz assim, Efésios 2,19: assim, pois, não sois mais estrangeiros nem forasteiros, antes sois cidadãos dos céus e membros da família de Deus, edificados sobre o quê? Sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem edificado, bem ajustado, cresce para templo no Senhor Jesus, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amada Igreja Batista Central em Itabira. Queridos, ser discípulo de Cristo, eu costumo dizer por aqui que não é apenas para quem quer, mas para quem aguenta, porque não é fácil. O que embasa a nossa vida para sermos discípulos é a palavra de Deus, é o fundamento, são os princípios das Escrituras Sagradas. É isso que nos dá embasamento para dizermos, somos discípulos de Cristo. O fundamento é sua palavra, o fundamento é o Evangelho. Este é o fundamento. Graça, graça que nos alcançou. Este é o fundamento. Não vem das nossas obras. Discípulo que é discípulo ama a palavra. Discípulo que é discípulo tem sede da palavra, se alimenta da palavra. E esta palavra nos transforma de dentro para fora. De forma que as pessoas começam a olhar para nós e ver que a paisagem mudou.
Elas podem até olhar para trás e ver quem nós éramos, mas quando veem a maneira como nos comportamos, quando veem a maneira como agimos nos dias atuais, diante de tudo que tem ocorrido à nossa volta, eles dizem, de fato, houve transformação. De fato, houve um encontro com Cristo. E ali tem alguém transformado pelo Evangelho da Graça. Ser e fazer discípulos. Esse é o desafio. Como ser discípulo? Tem que passar pela palavra. Como fazer discípulo? Tem que passar pela palavra. A minha oração é que essa campanha de missões venha impactar sua vida. Que a palavra ministrada venha transformar a sua vida. Que você de fato seja um discípulo de Jesus Cristo aí em Itabira e que vidas venham ser transformadas através do testemunho que você, meu irmão, tem dado. Que o vizinho da esquerda, que o vizinho da direita, que o vizinho da frente, ele olhe e tenha a sua casa como referência de alguém que serve a Deus, de um discípulo de Jesus Cristo. Que você possa ser e fazer discípulos, começando aí em Itabira. Que a igreja cresça, a igreja de Cristo resplandeça como referencial de fé. Que o evangelho genuíno da graça possa ser propagado e que vidas sejam transformadas pelo poder do evangelho. É graça, é favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Ele nos alcançou. E isso tem que te impactar, isso tem que mexer com você. Porque se não mexe com você, não mexe com seu vizinho da esquerda, não mexe com ninguém na cidade de Itabira. Meu querido, nós temos urgência de proclamar esse evangelho. E a minha oração é que você possa ser impactado, transformado, e que você, como Paulo, possa dizer, ei, você que mora em Itabira, seja meu imitador, porque eu imito a Cristo. Isso tem que mexer com você. Isso tem que te impactar. Que com o passar dos anos você não se torne como a igreja de Éfeso. Que depois de viver tantos milagres, de experimentar a graça, perdeu o primeiro amor. Deixou de viver o evangelho da graça. Era muito religiosa, mas não vivia mais o evangelho da graça. Seja e faça discípulos. Viva na prática o evangelho que você aprendeu. Se volte a Cristo em nome de Jesus. Mas faça a diferença dentro da cidade de Itabira. Que Deus os abençoe e os capacite a ser e fazer discípulos. Pai Santo, eu te oro. E o meu clamor é que o Senhor capacite o pastor Marco Antônio a conduzir este rebanho. Que ele trema diante da tua palavra. E com temor e tremor ensine a Igreja Batista Central em Itabira a ser e fazer discípulos. Porque Itabira precisa conhecer o evangelho da graça. O evangelho onde não se paga para conquistar. Porque já nos foi conquistado na cruz do Calvário. Por isso, ó Deus, eu clamo ao Senhor, capacite a igreja, que ela seja referencial de fé, que ela viva de fato o evangelho da graça e que o teu nome cresça na cidade de Itabira. Em nome de Jesus Cristo, nós te oramos hoje e sempre. Amém e amém. Obrigado, queridos, pela oportunidade de poder compartilhar a palavra com os irmãos. Que Deus os abençoe, os fortaleça. Nós somos a sua família missionária em Pocrane. Aqui estamos, sendo e fazendo discípulos para a honra e glória do nome do Senhor. Que Deus os abençoe e os fortaleça. Um forte abraço em Cristo Jesus.